Nos 2 últimos séculos, a nossa espécie se converteu num tipo de potência geológica que pode interferir nos elementos essenciais da Terra, inclusive influenciando os ciclos, alterando ritmos, fazendo combinações químicas e até deixando marcas na água e no ar. Essa constatação levou o Prêmio Nobel de Química de 1995, Paul Crutzen, a propor a substituição do termo Holoceno, que é o período que teria se iniciado há aproximadamente 10 mil anos, por Antropoceno. Seria, em outras palavras, a Era dos Humanos, marcada por uma capacidade tal de interferência no meio ambiente, a ponto de poder ser igualada a outros movimentos de transformação da natureza do planeta. Seria o primeiro no qual a espécie não seria mais um paciente, mas um agente das mudanças. Os estudiosos da questão propõem também que se considere como o marco temporal, para o surgimento desse antropoceno a década de 1950. E isso por alguns motivos específicos, como a presença a partir desse período de materiais como o plástico e o alumínio em estado puro, que, ao que se sabe, nunca foram registrados em nenhum outro período anterior da história. E da mesma forma a presença do dióxido de carbono em função dos combustíveis fósseis. Foi de fato nesse período que começaram a se desenhar algumas das situações que estão na base dos problemas ambientais de hoje. O mais significativo talvez seja o aumento vertiginoso da população da Terra, que era de aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas em 1950 e hoje caminha para os 8 bilhões. Ou seja, um número de pessoas do planeta que triplicou num período de menos de 70 anos. Um salto absolutamente inédito na história conhecida da Terra. Houve também progressos inquestionáveis durante esse tempo. A pobreza absoluta foi, em boa medida, reduzida. O número de pessoas frequentando escolas aumentou. Recursos como vacinas, anestesias, antibióticos salvaram milhares de vidas. Mas o grande problema tem sido o custo desses progressos. Muitas áreas naturais destruídas, ecossistemas passando por sérios processos de degradação, a emissão de gases de efeito estufa em níveis perigosos, tudo isso para atender a essa melhora no padrão de vida da espécie humana. O aumento gigantesco da população por si só já traz situações que hoje nos colocam sob várias ameaças, como os aterros sanitários, por exemplo, que são uma fonte de contaminação de doenças, e os oceanos, que tem uma função grandiosa no equilíbrio natural e está repleto de dejetos, principalmente os plásticos. O que parece tornar tudo ainda mais grave é que, apesar dos alertas e os estudos que atestam cada vez mais o risco para a vida no planeta, ainda não se tem uma consciência global forte o suficiente para interferir nos hábitos e nos costumes que a parte mais rica da humanidade mantém e que estão ligados a esses riscos ambientais. O famoso estilo de vida ocidental, que há muito não é praticado só pelo chamado Ocidente, continua a plenos pulmões, fazendo planos, projeções para o futuro e requisitando em escala cada vez maior matérias-primas e produtos industrializados, que representam a destruição de ambientes e a poluição da atmosfera. O investimento em descobertas tecnológicas com potencial de mudar ainda mais a vida das pessoas, como a inteligência artificial, por exemplo, é muito maior do que aquele que é reservado para pesquisas para se descobrir usos não destrutivos dos recursos naturais. Ou seja, nós estamos ignorando solenemente os sinais que há muito vêm sendo enviados pela natureza. No Antropoceno, o ritmo acelerado do aumento da população e o tempo relativamente pequeno para alimentar esse crescimento simplesmente não tem dado à maioria dos seres vivos condições mínimas de se adaptar. E a adaptação é um recurso de que a natureza dota os seres para reagir a mudanças no habitat. Então o resultado provável é o desaparecimento de milhares de espécies. Tudo indica que nesse antropoceno nós vamos superar todas as alterações que aconteceram nos últimos 5 milhões de anos no que se refere ao aumento da temperatura global.
Ao que parece, em toda a história da espécie Sapiens no planeta, jamais houve um fator que fosse tão ameaçador, né? E as consequências disso já vêm sendo previstas há alguns anos por boa parte da comunidade científica. E incluem a ocorrência de chuvas torrenciais em algumas áreas e alagamentos que muito possivelmente vão colocar em risco a agricultura, com queda na produção de alimentos e, lógico, aumento da fome, da pobreza, violência, o avanço de epidemias, né? E talvez se intensifique também um processo que já acontece de forma relativamente discreta, que é a existência de uma nova categoria de refugiados. Aqueles que simplesmente vão ter que migrar de suas regiões de origem em busca de outras menos atingidas por mudanças climáticas. Se hoje nós vemos problemas resultantes da imigração por fatores políticos, religiosos, guerras, a gente pode imaginar como vai ser quando esses enormes deslocamentos de seres humanos tiverem forçosamente de ocorrer por questões de sobrevivência. Tudo isso então nos leva a uma reflexão inevitável. O que vai poder acontecer nesse nosso antropoceno, né? A destruição poderá nos levar a um grande retrocesso. A era dos homens, né, aquela em que a única categoria de ser vivo assumiu a capacidade de influir no meio ambiente e em todos os outros seres, pode resultar em uma nova extinção em massa da vida no planeta, a sexta delas segundo os cientistas. Todas as anteriores consistiram em processos naturais, que resultaram em novos contextos de vida biológica, em geral mais avançados. Mas vai ser da mesma forma se esse agente da destruição for uma única espécie? O que vai ocorrer depois disso? São questões que nós vamos ter que enfrentar.